Fala Vascaíno, fala torcida aqui da Show, tudo jóia galera vascaína, tudo bom? Eu sou o Jura do canal do Jura Vascaíno, falando de Natal do Rio Grande do Norte, direto com a galera vascaína, essa torcida aqui da Show. Se inscreva no canal do Jura Vascaíno, ative o sininho de notificações, compartilhe o nosso vídeo, deixe o seu comentário e deixe aquele like para que o nosso canal possa começar a crescer cada vez mais. Tamo junto! E aí, torcida aqui da Show, eu sou o Jura, do canal do Jura, falando aqui de Natal do Rio Grande do Norte. Vamos lá, galera, conversar um pouquinho com vocês aqui, o que está acontecendo com o Vasco, né? Quando foi ontem, a gente se depara com a notícia de que o Cano aciona a justiça contra o Vasco, referente a 900 mil reais de dívidas em FGTS não pagos por essa diretoria vagabunda que conseguiu fazer da história do Vasco os últimos tempos mais vergonhosos, né? E aí é complicado porque a gente para pensar, aí a gente vê alguns torcedores xingando, ofendendo o Cano, como se o Cano tivesse errado, como se o Cano fosse ingrato. Torcida, vamos ser um pouco menos paixão e mais razão. Por que eu falo isso? Porque eu queria saber, você que está xingando o Cano, chamando dele de ingrato, de filho da puta, disso, daquilo, eu queria ver você, se você estivesse trabalhando numa empresa e a empresa não te pagasse, você fizesse de tudo para ficar na empresa e você se sujeitasse até fazer uma coisa que que é contra a CLT, que é redução de salário, mas que você chegasse e fizesse uma proposta para sua empresa que você aceitaria até reduzir o seu salário para que você pudesse ficar nessa empresa. E ainda assim, a empresa cagar e andar para você e falar para você procurar outro caminho. Aí você procura outro caminho e a empresa vai e não paga os seus direitos. Eu duvido que você, torcedor, que está xingando o Cano, agora por ele ter feito isso, se você não entraria na justiça para receber o que é de seu direito pelo tempo de serviço prestado à empresa. Então, vamos deixar de ser hipócrita e vamos atacar na raiz, porque a culpa não é do Cano ter acionado a justiça para que pudesse receber o que ele tem de direito pelo tempo de serviço prestado ao Vasco. O tempo que vocês estão xingando o cara, o jogador, o profissional, você tinha que estar xingando e botando pressão nessa diretoria, no Jorge Salgado, no Osório, no Luiz Mendes, no Adriano Mendes, no Luiz Mendes, no caralho a quatro dessa diretoria toda, que aí tá da 777, que se diz milionária, que prometeu um monte de coisa, até agora não cumpriu nada do que prometeu. O tempo que vocês estão perdendo em estar ofendendo o profissional que prestou serviço e prestou bem esse serviço pro Vasco, vocês estão atacando justamente ao contrário. É o poste mijando no cachorro. A torcida, uma parte da torcida, ela tá torcendo pro bandido em vez de estar torcendo pro mocinho. Tá errado isso. É por isso que a gente tá nessa merda. E o que me passa mais ainda, o que me deixa mais revoltado, é ver jornalista que tá enchendo o rabo de dinheiro usando o Vasco, já fazendo campanha pro Osório.
para as eleições de novembro agora desse ano. Com historinha de que Osório foi o melhor diretor que o Vasco já teve. Pelo amor de Deus, o cara fez parte da diretoria que causou a maior vergonha em toda a história do Vasco da Gama, o período mais vergonhoso e vexatório que a instituição Vasco da Gama está passando, e a torcida está passando, se dá em detrimento dessa diretoria, junto a esse Osório. E os caras estão fazendo campanha, falando que o cara era o melhor, foi o que trabalhou melhor pelo Vasco, que trabalha pelo Vasco. Trabalha pelo Vasco é o caralho. Esse cara tinha que ser expulso, expurgado do Vasco da Gama junto com o Salgado. As maiores vergonhas do período mais vergonhoso do Vasco, justamente estamos atravessando agora. E o período mais vergonhoso foi causado pelo Salgado e pelo Osório. Como é que a gente pode apoiar e fazer campanha para que um cara que está envolvido em denúncias de corrupção no estado do Rio de Janeiro, um cara que usou secretaria de transporte no Rio para ganhar dinheiro de forma ilícita, um cara que mentiu e está mentindo, que teve a cara de pau de falar em entrevista que existia uma cláusula no contrato em que a 777 ia ter que montar um time para ser campeão de tudo, para disputar título de Sul-Americana, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Campeonato Mundial. E o que a gente está vendo é o time que estão montando aí. Então não dá, gente, não vamos crucificar quem não é o culpado. A gente está botando a vítima como culpado e o bandido como mocinho, porra. Então vamos parar com isso. O Cano não tem culpa. O cara fez de tudo, até pediu para reduzir salário para não sair do Vasco. E o Vasco o que fez? Despachou o cara e nem pagou o que ele merecia receber dos direitos trabalhistas dele. Aí a gente ainda passa mais uma vergonha, que foi o quê? O cara que o Vasco deu pro Fluminense foi o cara que meteu 2 gols no Vasco. Domingo. Fazendo a gente perder o clássico, primeiro clássico do ano. Mais um clássico pro Fluminense. Com os gols de Cano. Que foi a diferença? Qual foi a diferença do jogo entre Vasco e Fluminense? O Vasco tomou conta do jogo, mas perdeu de 2-0. Então adiantou tomar conta do jogo? Não adiantou. Sabe por quê? Porque a diferença era uma só. O Fluminense tinha atacante, que era o Cano, que era nosso, que nós demos, que esses bandidos que estão tomando conta do Vasco deram pro Fluminense. E o Vasco não tinha atacante, porque Pedro Raul e um Porte tá a mesma coisa. Eu estou desconfiando que esse Pedro Raul é um cavalo paraguaio. Porque até agora, fazer gol no Resende é fácil, porra. O pior time do Campeonato Brasileiro, do Carioca, a pior defesa do Campeonato Carioca, porra, o cara, seria até vergonhoso se Pedro Raul não tivesse feito gol nesse jogo. O cara conseguir a proeza de ser substituído pelo Guinaldo, aí Guinaldo tá foda. Então, quer dizer, o Vasco deu, por causa de 3 milhões, o Cano pro Fluminense. E na ocasião o Vasco vendeu um jogador por 40 milhões, pegou um empréstimo, na mesma semana que vendeu e recebeu os 40 milhões, um empréstimo de 30 milhões, aí 70 milhões. Aí ele pegou 70 milhões e o que ele fez? Comprou MT e Galaza.
duas apostas e duas péssimas apostas, porque um só se preocupa em pintar o cabelo e ficar fazendo cachinho no cabelo, não joga porra nenhuma. E o outro, eu acho que é porque o tamanho do nariz não deixa ele jogar direito. É um tal de desequilibrar, não consegue nem ficar em pé, vive caindo, se desequilibrando, não consegue matar uma porra da bola, porque eu acho que o nariz não deixa. Se a bola vier aqui, ele não consegue enxergar por aqui, porque o nariz é muito grande. Não sei, tem alguma coisa errada com o Galaza. E aí que me dá mais raiva ainda, é você ver o Galaza ainda sendo escalado como titular num clássico Vasco e Fluminense, onde a gente precisava ganhar. Aí a gente comprou Galaza, comprou MT, a gente tava com 70 milhões. Encheu o cu de dinheiro de Salgado, de Osório, de Conselheiro, que era para pagar a dívida, né, dos mútuos. Foi que ele usou, que ele disse que o primeiro dinheiro que entrasse no Vasco ele ia pagar a dívida, ia pagar os mútuos. E aí, quer dizer, e deixou o Cano embora, porque não quis pagar os 3 milhões pelo Cano. O Fluminense nem é otário nem nada, foi lá, pegou o jogador baratinho, tá aí. Foi artilheiro do Campeonato Brasileiro do ano passado, esse ano já tá sentando o cacete, deu de 2 no time que era para ter. Aí a gente escuta o torcedor do Fluminense falar assim: obrigado, Vasco, por vocês terem dado o Cano pra gente, e começa a tirar onda com a gente. Aí o Cano vai e aciona a justiça, porque o Vasco, aí a torcida tá caindo no pé do Cano. Porra, quem tá errado é o Cano? Vamos prestar atenção, gente. É por isso que a gente tá nessa merda. Aí o Vasco perde, acontece alguma coisa, aí começa a pipocar nome, Cuejá e Coutinho, começa a ventilar um monte de nomes, só jogador bom. Aí a torcida esquece a derrota, esquece as merdas que o Salgado fez, que o Osório fez, que a 777, as promessas que a 777 falou que ia fazer e não cumpriu. Aí fica todo mundo, vem, não vem, é cereja do bolo. Cereja do bolo é o cacete, gente. Não vem cereja do bolo nenhuma. Eu não acredito que venha cereja do bolo. Eu torço muito que venha, porque eu sou vascaíno, eu amo o Vasco. E se vier um jogador de peso, de ponta, vai ser bom pro Vasco. Há quanto tempo a gente não vê, não tem a alegria de sentar na frente da televisão para assistir? Hoje eu vou ver meu Vasco, eu tenho certeza que a gente vai ganhar. Eu vou ver aquele jogador top com a camisa do Vasco em campo jogando. Há quantos anos a gente não vê isso? Então quando pinta, quando pipoca uma notícia dessa, a gente se empolga, a gente torce, a gente quer que venha. Mas eu sinceramente, eu não acredito mais que venha não. Primeiro, porque é um tal de monte de gente querer aparecer aí, falando um monte de merda, e eu não consigo acreditar. Porque não dá para acreditar num cara que denuncia a empresa com a venda de um jogador, falando que o jogador foi vendido, ia ser vendido por uma merreca, enquanto estavam falando, na época estavam falando que o jogador ia ser vendido por 40 milhões, e aí ele denuncia falando que o jogo, que a 777 estava vendendo por 12 milhões e meio. Né? Que é o caso do Andrei. Como é que eu vou acreditar num cara que depois que ele faz um vídeo desse, no dia seguinte ele vem, como ele começou a falar, quando ele viu que ele tinha queimado a empresa que ele lambe o saco também, aí vem com historinha de que não, foi acordo de amigos, desfazer tudo que ele falou no vídeo anterior. Como é que eu vou dar credibilidade para um cara desse? Aí eu ainda não, vamos passar, porque algumas coisas que está falando está acontecendo. Mas vocês lembram? Vamos ficar mais espertos aí, não vamos se iludir não, para que a gente não se decepcione. Não tô torcendo que não venha não, eu quero que venha, tomara que ele esteja certo. Até porque eu quero que ele enfie a cenoura no rabo do repórter lá, sabe? Que falou que não tinha bolo, e ele prometeu que ia enfiar
a cereja no rabo do repórter? Então eu tô torcendo que venha por dois motivos. Um, que eu quero ver o Vasco com um jogador bom, e outro que eu quero ver a cereja sendo enfiada no rabo desse repórter que se diz vascaíno, que a gente sabe que não é vascaíno, é um mulambo de merda. Então, por dois motivos eu quero que a cereja venha. Mas não dá para acreditar, não estou iludindo. E eu, se eu fosse a torcida, eu também não ficava nessa ilusão, se prendendo a isso. Por quê? Vocês lembram que ele falou, na semana que o Vasco já estava para voltar da Flórida, ele apareceu num vídeo falando no carro, papai, que eu achei até ridículo aquilo, papai Josh liberou Pix. Papai Josh liberou Pix. O Pix está sendo pago. E o jogador e a cereja do bolo vai chegar no aeroporto, desembarcar no aeroporto aqui do Rio, antes do time estar voltando agora dos Estados Unidos. Rapaz, o time já voltou dos Estados Unidos. O time já voltou dos Estados Unidos. E até agora nada. Então não vamos ficar perdendo tempo, imaginando ou se iludindo com cereja do bolo para que a gente de repente não tenha uma decepção lá na frente, que de repente nem vem cereja. Repito, mais uma vez, eu quero que a cereja venha, tomara que ele esteja certo. Por dois motivos. Um, porque vai ser um jogador que vai ser bom pro Vasco, outro porque eu vou ver ele enfiar a cereja no rabo do repórter lá. Eu tô doido pra ver isso. Tô doido pra ver. Entendeu? Mas não dá, não vamos ficar iludindo, se apegando a isso, porque o tempo que a gente está discutindo quem é a cereja do bolo, quem é que vai vir, se é que vem, se vem, se não. O tempo que a gente está discutindo isso, a gente está perdendo tempo de estar cobrando os caras que estão fudendo ainda com o Vasco, que estão acabando com o Vasco, que estão usando o Vasco para ganhar dinheiro. Tá certo? De já conseguir inverter a situação do Cano, botar o Cano como vilão e o Salgado como vítima, coitadinho. Então, pessoal, vamos nos atentar às coisas. Vamos torcer para que o Vasco cresça. Mas, porra, vamos torcer para que o Vasco cresça, mas não vamos ficar cego. Não vamos deixar de ver as coisas que estão acontecendo ainda de errado aí. E é muita coisa de errada. Tá certo? Era essa a dica que eu queria dar para vocês aí. Fiquem com Deus. Amanhã tem mais vídeo. E se Deus quiser, à noite eu vou estar, mais tarde eu vou estar com o Laureano na live com ele lá, no canal do Laureano, meu amigão. Tá certo? Um abraço do Jura Vascaíno. Deixem o seu like, se inscreva no canal do Jura Vascaíno, ativem o sininho de notificações, compartilhem o nosso vídeo e deixem o seu comentário aqui, para que o nosso vídeo possa voltar a crescer. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Olha esse painel top, hein?